Beleza, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre High Order Components. Se você viu o vídeo anterior que eu falei de High Order Functions, elas são duas coisas bem parecidas, na verdade é a mesma coisa, só que um retorna uma função e o outro vai retornar um componente. E no fim, quando a gente está falando de React aqui, ou React Native, componente é uma função. Ahn, e aí, para que serve, né? Assim como o High Order Function, o High Order Component serve para que você consiga modularizar um pouco mais seu código, você consiga deixar algumas coisas mais abstratas ali, você consiga reaproveitar um pouco seu código, né? Deixando ele aí mais manutenível, uma palavra um pouco difícil de se falar, ter uma manutenção um pouco mais fácil, enfim, e até melhorando legibilidade e tal. Aqui eu tenho um exemplo é, bem simples, porque High Order Component tende a ser um tópico aí um pouco mais avançado. Algumas bibliotecas aí que você usa no seu dia a dia, provavelmente você está usando algum High Order Component aí, ou até um High Order Function. Mais pro fim do vídeo eu vou mostrar alguns exemplos. E aqui eu tenho um exemplo simples. Basicamente eu tenho uma página aqui que chama dois endpoints de uma API. É uma API fake aqui que eu fiz, tá? Basicamente ela pega aí o nome do usuário e o título do trabalho dele, cargo dele, melhor dizendo. E ela basicamente funciona assim, né? E aqui eu tenho dois componentes, namebox e jobbox. Basicamente eles só pegam essa prop que eu passo como data aqui e exibe, tá? E aí essa prop ela pode ser string ou null, vou mostrar depois por quê. Mas qual que é a parada aqui? Essa API fake aqui que eu fiz, ela demora um tempo para responder, obviamente, né? Então, para essa caixinha verde aqui, ela tá demorando 1 segundo para me responder. E para essa caixinha laranja aqui, ela tá demorando 2 segundos. Então, obviamente, quando eu for carregar essa parte da aplicação, vai acontecer isso aqui, ó. Não aparece nada e depois aparece alguma coisa. Então, vamos supor que eu queira mudar isso. Eu quero mostrar que está carregando alguma coisa de fato, né? Então, eu posso, por exemplo, o que você pode pensar agora é, bom, você pode vir aqui no namebox e checar se tem data. Se tem data, você mostra alguma coisa falando que está carregando. O pensamento está correto, então vamos fazer isso, né? Se não tiver data, claro que na vida real é um pouco mais complexo que isso, né? Você pode ter um erro aqui e tal, mas vamos supor que essa API não dá erro. Então, caso eu não tenha data, eu vou retornar algo bem parecido com isso aqui, tá? Que a gente tem ali na caixinha colorida, mas quero que seja cinza e eu quero que ele fale que está carregando. 3 pontinhos, beleza? Já mudou, legal. E aí para o meu job box eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou vir aqui, vou verificar se tem data. Se não tem, eu mostro uma imagem de um container aí de carregando. Se eu já tenho a minha informação, eu vou mostrar a minha informação, né? Tá. É claro que isso aqui numa aplicação pequena, eu sempre falo isso, eu não vejo tanto problema assim. E aí é claro que você pode surgir com uma ideia e falar, bom, se eu tiver que mudar essa estrutura aí de carregando, vamos supor que eu queira que seja outra cor. Beleza. Então eu quero que seja vermelho, tá? Quero que seja vermelho. E aí eu vou ter que mudar lá no outro lugar para ser vermelho também, né? E aí vamos supor que eu tenha várias informações aqui. Eu tenho nome, idade, ano de nascimento, enfim. Ah, isso acaba ficando um pouco mais custoso, né? Aí você pode pensar, bom, então vamos pegar esse carregando aqui e vamos transformar ele em outro componente. Beleza, essa é uma ideia correta. A gente pode vir aqui, criar um loading, por exemplo. E aí, só vamos copiar aqui, só para facilitar um pouco. Na verdade, vamos fazer na mão aqui mesmo. Posso vir aqui no loading, né? Eu tenho uma função que vai me retornar um componente. E esse carinha aqui vai me retornar exatamente isso daqui, né? Beleza. Provavelmente eu vou ter que importar o React aqui.
Eu acho que vai ser isso. Tem uma coisa errada. É um React, né? Maluco. Beleza. E aí aqui eu vou dar um export do flow aqui no load. Beleza? Vou mudar para gray aqui, que eu acho o vermelho muito agressivo. Então tá, a gente modularizou mais uma parte do nosso código. E eu vou pegar esse carinha aqui agora e eu vou substituir aqui, né? Então, em vez de eu declarar div e tal, eu vou só chamar um outro componente aqui, caso eu não tenha dado ainda. Caso o meu dado ainda esteja carregando. Eu vim aqui no namebox, legal. Mesma coisa, vamos só importar ele aqui. Show. Tá. Reclamando. Beleza. Só que a gente ainda tem um problema aqui, né? Essa estrutura aqui, é claro que aqui é só um exemplo, então ela é bem simples. Mas na aplicação na vida real, talvez você tenha você tenha uma lógica aqui. Você vai ter um if aqui, e aí aqui você vai ter outro, e aí você vai ter uma condição A e B, e não C, sei lá. Isso aqui pode, cara, crescer infinitamente, né? E aí eu vou ter que repetir isso nos meus dois trechos aqui de componentes, né? Sempre que eu fizer alguma coisa aqui no namebox, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui no jobbox. Como que eu consigo incrementar uma lógica aqui, né? Adicionar uma funcionalidade nesse meu componente, em que eu não precise ficar repetindo a mesma lógica nos dois componentes. Bom, é para isso que serve o High Order Component, né? Ele serve para que eu pegue um componente, eu tenha alguma funcionalidade a mais ali e eu retorne um novo componente, assim como é o High Order Function, né? A gente viu, não vou lembrar o exemplo agora, que a gente conseguia passar uma função para nossa função e aí a gente tinha algum nível de abstração ali que facilitava a nossa vida como desenvolvedor, né? E é para isso que serve High Order Component. Tá? Então eu posso vir aqui e criar, por exemplo, um componente, né? Chamado with loading. E aí, como a gente viu, aqui eu vou ter um componente, né? Que eu vou chamar de with loading aqui, por exemplo. Beleza. Opa. Eu tenho esse componente aqui. E aí, geralmente, o que a galera faz é assim como os hooks lá, geralmente é use alguma coisa, né? Use ID, use user, use data, etc. Geralmente, não é uma regra, mas eu vejo bastante a implementação de High Order Component com isso aqui, né? Com o if primeiro. Então, with loading, né? Então, vai ser nosso componente com o nosso loading que a gente acabou de criar aqui. Legal. Como que eu estruturo isso aqui agora? Bom, da mesma forma, eu vou sempre voltar no High Order Function, que a gente viu no vídeo anterior. O High Order Component recebe um componente. Então aqui eu recebo um componente mesmo, e eu vou tipar ele como um tipo de elemento do React, né? Só que aqui que está o pulo do gato. Porque esse componente retorna um componente. E aí, nesse retorno do componente, eu consigo acessar as propriedades do componente que eu estou passando como parâmetro. Vai ficar um pouco mais claro daqui a um tempo. Mas, basicamente, eu vou retornar um componente aqui, né? Aqui eu tenho meu componente. E aqui eu vou acessar as propriedades, que eu não sei quais são, do meu componente que eu estou passando como parâmetro. E eu vou retornar um outro componente. Tá? Aí só para vocês entenderem, eu posso vir aqui, nesse exemplo, né? E passar isso aqui, entendeu? Estou retornando o componente com as props do componente. Beleza. E aqui da mesma forma que a gente fez lá, deixa eu importar o React aqui, só para ele não reclamar. Importe tudo com React e React. Beleza. E aí aqui eu vou dar só um export default aqui. No meu with loading. Beleza. Tá.
E aonde que eu vou usar isso aqui? Porque não está pronto o nosso high order component ainda. Eu só estou passando o parâmetro e retornando ele. Não está fazendo nada de especial aqui. Mas você vai conseguir ver isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui. Vou mostrar as props, tá? Do meu componente. Então agora aqui, por exemplo, no meu job box, eu vou chamar o meu componente, a minha função, né? With loading. E vou passar o job box como parâmetro desse cara. Beleza. E aqui não mudou nada ainda, né? Beleza. E aí aqui da mesma forma, eu vou vir aqui no meu name box. Eu vou passar ele como parâmetro do meu with loading. Deixa eu só importar esse carinha aqui. Beleza. Nada mudou, as coisas ainda continuam funcionando. Só que tem uma diferença agora, né? Quando o meu app.sx está chamando o namebox aqui, esses dois componentes, ele não está chamando isso aqui direto, né? Ele está chamando isso daqui e chama o meu componente. Então, isso aqui chama isso daqui. E aí a gente consegue ter acesso a várias coisas, né? Por exemplo, acesso às propriedades desses componentes. Então, se eu vir aqui no meu console, aqui, ó, tá vendo que eu tenho acesso às propriedades aqui? Então, eu tô tendo acesso a essa própria aqui dentro. E aí sim eu consigo fazer uma abstração bem legal aqui. Por quê? Eu posso, por exemplo, remover essa parte aqui de loading daqui, do namebox, e aqui do jobbox. E agora vai estar funcionando da mesma forma que estava funcionando antes, né? Não exibia nada, e aí exibe a informação. E aí agora aqui no if loading, por exemplo, eu posso fazer o que eu estava fazendo aqui, né? Se não tiver data, me retorna o loading. Então eu posso vir aqui agora e verificar. Se não tiver, né, o que? props.data, então você vai me retornar. Deixa eu tirar isso aqui que não precisa. O meu componente de loading. Agora funciona da mesma forma. Tá vendo que ficou muito mais limpo aqui? Aqui está muito mais limpo também. E aí, a lógica de o que exibir, o meu componente meio que não se importa, né? Quem se importa o que exibir é o meu high order component aqui. Ele vê se está carregando, se estiver carregando, ele retorna o componente de carregamento. Se não tiver, ele vai me retornar meu componente com todas as props que ele tem. E aí, você pode estar falando, pô, mas em que momento que isso é útil? Esse caso que eu passei aqui é um caso muito útil, né? Se você tem, por exemplo, componentes que carregam e tal, que tem o mesmo comportamento carregando, você pode facilitar muito a implementação dele com o high order component, porque daí você não vai ter que ficar verificando dentro do componente quando mostrar esse carregamento, né? E aí, é claro, deixa o código bem mais bonito, bem mais elegante. Algumas bibliotecas que usam esses caras, e você já deve ter usado, por exemplo, um componente que usa uma high order function lá, é o Redux, né? Se a gente está falando de, eu uso, sei lá, GraphQL com React, o Apollo, que é bem famoso, também usa high order component. E já no mobile, a gente tem o Code Push, e também você precisa, lá na raiz do seu projeto, você precisa passar algo assim, né? Não estou lembrado agora, mas você precisa passar algo assim para que seu app tenha acesso aí ao Code Push. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido aí, que você tenha tido algum insight para implementar no seu projeto aí, no seu trabalho. E até a próxima. Falou!